Pessoal, então, continuando, a gente já viu os 3 modos verbais, certo? A gente viu que o verbo ele pode ser conjugado no modo verbal indicativo, que é uma certeza, subjuntivo, que é uma incerteza. Inclusive, na prova de ontem, o verbo que estava lá, ele era subjuntivo, também incerteza. E o modo imperativo, que é ordem, conselho, pedido, certo? Lembra disso? Sim ou não? Sim, professora. Tá bom. Eu imagino que sim. Então, tá bom. A gente vai fazer a atividade do grupo hoje, por quê? Nós vamos fazer a atividade do grupo para vocês poderem fazer, conversarem juntos, tá bom? Sobre a atividade que a professora vai pedir, tá? Então, agora, por enquanto, presta atenção aqui na professora, olhem para frente para vocês entenderem bem sobre o que eu estou falando. E daqui a pouquinho vocês vão conversar entre vocês. Combinado? Sim. Então, tá bom. Então, a gente precisa recordar bem rapidão o conteúdo. Então, olhem aqui. Modo imperativo é sempre quando eu dou uma ordem, um conselho, ou eu faço um pedido. Eu preciso lembrar que eu não consigo conjugar esse verbo na primeira pessoa. Por quê? Eu consigo dar uma ordem para mim mesma. Então, eu só posso fazer isso para outras pessoas. Então, eu não consigo conjugar modo imperativo na primeira pessoa. E eu posso fazer o quê? Quando eu estou com o modo imperativo. Eu posso deixar ele no negativo ou no afirmativo. E para ele se tornar negativo, eu preciso de uma palavrinha. Você lembra qual que é? Não. Não. Exatamente. Não. Entendeu? Não. O não é a palavra que a gente usa. Eu posso falar o seguinte. Monique, pare de escrever agora. É uma ordem? Isso. Se eu falo para a Monique, Monique, não pare de escrever agora. Continua sendo uma ordem? Sim. Qual que é a diferença das duas? Ele fala uma coisa e o contrário. E esse contrário é no negativo, não é? Certo? Então, uma é uma ordem afirmativa, pare de fazer, e a outra é o não pare. Então, a única coisa que vai mudar é que a gente vai ter uma palavrinha na frase que vai tornar ela negativa. Combinado? Uma palavra sim muda a frase inteira. Uma palavra muda a frase inteira. Muda o sentido da frase, tornando ela negativa. Pessoal, agora com o grupo de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês juntos vão conversar sobre o modo imperativo. E eu quero que vocês escrevam para mim 3 frases. Pode ser no afirmativo e no negativo, tá bom? Então, pode ser no afirmativo ou no negativo. Então, vocês vão escrever 3 frases e aí vocês escolhem uma pessoa para falar essas frases para mim daqui a pouquinho. 3 minutinhos para isso, tá bom? Sabe, lá no uniforme, ó. Três frases no modo imperativo. Então, precisa ter um verbo conjugado no imperativo. Lembra? Ordem, conselho ou pedido. Podem fazer, sem medo. Se estiver errado, pode ter. 3 frases no modo imperativo.
Pode beber. E três cadernos. Vocês só vão se posicionar na pessoa. Tá, gente, olha. Você vai Oi, gente. Não escolher três frases no modo interativo. O verbo tem que estar no imperativo, ou seja, você tem que estar dando uma ordem para alguém. Ou dando conselho. Quando você vai dar uma ordem para alguém, eu falo para você, fala para a professora, fala para a professora que ela levantar agora. Levanta sua mão. Acho que eu me olha essa boca. Não, mas realmente. Olha, pessoal, só mais um minuto. Agiliza. Pessoal. Oi? Oi. Agora olhem aqui. Grupo da Amanda, quem que vai falar? Manu, fala uma das frases que vocês fizeram pra gente. Vou colocar aqui no quadro as frases que você usou. Pode falar. Você vai me levar na escola hoje? Você vai me levar na escola hoje. Ótimo. Qual dos verbos que você usou aqui que está no modo imperativo? Podem responder os outros também. Qual desses verbos que está no modo imperativo? O vai ou o vai? O vai, isso mesmo.
Grupo do Diego, quem vai falar? Diego, vem. Ei, Faça a minha tarefa de casa. faça minha tarefa de casa. Qual que é o verbo que está? Imperativo. Faça. Faça. Grupo do Marcos, quem vai falar? Qual que é a palavra? Busque algo para mim. Busque algo para mim. Qual que é o verbo, Marcos? Busque. Busque. Vai tirar. Água? Hã? Qual o grupo que está perguntando? Aqui, qual é a frase que você quiser? Me empresta uma caneta. Qual que é o verbo? Empresta. E, por fim, o grupo do Samuel. Qual que é a frase? Vamos para a escola agora. Vamos para a escola agora. Qual que é o verbo? Vamos. Ótimo. Agora, vocês vão olhar para mim lá na TV. Vamos ler o texto juntos. Amanda, lê lá para mim. Textinho. Abelhas. Queremos convidar a reinar mais cada vez. Observe de perto a sua utopia. Respeite para dentro da sua casa. Conheça os seus costumes. Veja como dança no dedo ao cordeiro e toca o fogo. Ótimo. Marco, fala para a professora qual é o sentido do texto. O que esse texto está falando para o público? Sobre a vida das abelhas. O que ele está chamando a nós que estamos vendo ele a fazer? Convidá-lo para o mundo mais das abelhas. Isso mesmo. M, Louise e Melissa. Melissa. M, Louise. Tá. Então, a gente tem um texto que está convidando a gente ao reinado das abelhas. Ele vai falar, provavelmente, um enunciado, certo? De algum exercício, de algum texto. Ótimo. Grupo da Amanda. Achei um verbo ali para mim no modo imperativo. Veja. Ache um verbo para mim. Não precisa ser só no modo imperativo, grupo da Júlia. Fazem. Ó. Fazem. Muito bom. Mais um verbo para mim. Começa. Mais um verbo para mim, Samuel. Gosta? Certo? Tem um verbo no modo imperativo ali. Fala para mim, qual que é? Dança é um verbo. Então, a gente tem alguns verbos ali no modo interativo. Fica claro para vocês quais são os modos interativos? Sim. Sempre ele vai estar indicando ordem, conselho, pedido. Dentro de um texto, de uma frase, o texto nem sempre vai ter só verbos no modo interativo. Olha o exemplo da frase. Você vai me levar na escola. O você vai, no caso, ele está no modo interativo. O levar, ele não está no modo interativo, ele está no modo nominal. E qual que é esse modo nominal, vocês lembram? Levar, quando termina com ar, ir. O verbo está no nominal do quê? Infinitivos, veja. Então, vai aparecer vários tipos de verbos, dados de formas diferentes ou em formas nominais, uma frase.
E a gente precisa ter a capacidade de enxergar o que aquele verbo está falando para a gente, em qual contexto que ele está inserido. Beleza? Sim? Tá bom. Agora a senhora vai parar a gravação para a gente continuar o slide, continuar as atividades ali. Vamos lá? Qual que é o A? Andasse, falasse, cantasse, amasse. Normalmente vai estar conjugado aí no pretérito dos, gente. Então, só vai lá ali, pega ali.